Vamos agora falar um pouquinho sobre estequiometria. Vou resolver um exercício sobre estequiometria, mas antes disso, eu vou resolver um sobre balanceamento, porque a premissa assim, básica da estequiometria é que a equação, né, para resolver um exercício de estequiometria, essa equação ela tem que estar balanceada. Se ela não estiver, a gente precisa fazer esse balanceamento primeiro para depois partir para a estequiometria. Então, aqui, ó, eu trouxe um exercício que fala o seguinte: a amônia, NH3, é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases nitrogênio, N2, e hidrogênio, H2, conforme a reação não balanceada a seguir, né? Aí ele deu a equação aqui, e ele vai perguntar justamente os coeficientes estequiométricos. O que seria isso, assim, de forma simplificada? São aqueles números que a gente coloca na frente da fórmula, no balanceamento, aqueles números que a gente descobre quando a gente está fazendo o balanceamento. Então, vamos lá. Ele falou que, o exercício falou que xN2 mais YH2 nos reagentes, né? Antes aqui dessa flechinha, eu tenho reagentes aqui. Então, XN2 mais YH2 vão produzir ZNH3. Né? Depois da flechinha eu tenho produtos, eu vou produzir NH3, então isso é um produto. O que ele quer? Ele quer justamente o valor de X, Y e Z. Bom, o que eu faço? Eu vou observar quais os elementos que estão em quantidades diferentes nos reagentes e nos produtos. Então, aqui eu tenho vamos aqui em cima, vou até mudar a cor. Aqui eu tenho N2, isso significa que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E aqui no produto eu tenho NH3, eu tenho um N só. Isso significa que eu tenho um N. Eu tenho que igualar isso. O que eu posso fazer? Eu multiplico por 2 o NH3, né? Então, eu fiquei com 2 NH3. Isso significa o quê? Que eu estou multiplicando esse 2 pelo valor de N aqui, eu fiquei com 2N. Então, eu fiquei com 2N no produto, eu já tenho 2 aqui no reagente, então o nitrogênio está correto agora. Mas, quando eu fiz isso, eu também multipliquei o 2 pelo valor, pela quantidade de hidrogênio. Eu tinha 3 hidrogênio. 2 vezes 3 ficou 6. Então, agora eu fiquei com 6 hidrogênios no produto. Então, eu vou ter que ficar com 6 também no reagente. O que eu faço? Como eu tenho H2, eu tenho 2 hidrogênios, eu faço 3 vezes 2 e eu fico com 6 hidrogênios. Está terminada o meu balanceamento dessa equação. Uma outra forma de fazer isso daqui, vou usar aqui, eu vou explicar outra coisa aqui nesse slide, mas eu já vou usar esse slide também para explicar de uma outra forma, para fazer o balanceamento. Quando eu tenho um elemento que ele é par de um lado e ímpar do outro, eu posso trocar. Olha o que acontece, ó, o 3 veio para cá e o 2 veio para cá. Eu igualei as quantidades de hidrogênio, que eu estou levando em consideração o hidrogênio, porque 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 é 6, ok? Vou apagar aqui para eu falar sobre outra questão, outro assunto que eu quero falar. Quando eu faço o balanceamento, esse balanceamento nada mais é do que a proporção em mols de cada substância presente na reação química, na equação química. Quando eu não coloco nada aqui, ó, na frente da fórmula da molécula, isso significa que eu tenho 1. Eu não costumo colocar, mas é 1. Esse 1 significa que eu tenho 1 mol daquela substância, aí eu vou para outra.
Como aqui no meu balanceamento eu encontrei o 3, significa que eu tenho 3 mol. Como aqui no NH3 eu descobri o 2, significa que eu tenho 2 mols. Então, é uma equação que, para 1 mol de N2, eu preciso de 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3, ok? Bom, aí agora eu trago um exercício de estequiometria envolvendo a mesma equação. A estequiometria, ela vai trabalhar com quantidades e essas obedecendo aquelas proporções em mols lá do balanceamento. Então, o que esse exercício pergunta? Para a reação da síntese de amônia, todas as vezes que falar síntese de um produto, a síntese de uma substância, essa substância ela está no produto, porque ela está sendo sintetizada, ela está sendo produzida. Então, para a reação da síntese de amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio N2 reagindo com hidrogênio, qual a massa em gramas do composto é produzido? Se perguntou o que é produzido, é o que o meu X vai estar lá no produto. A minha pergunta é sobre o produto. Ok? Bom, ai, professor, eu não sei essa equação de síntese da amônia. O exercício deu tudo aqui. Ele falou a síntese da amônia. Então, eu sei que a amônia é o produto, ela vai estar aqui depois da flecha. Ao utilizar nitrogênio, então eu sei que N2 vai estar no reagente. Reagindo com hidrogênio. Então, é o nitrogênio mais hidrogênio, certo? Aí, eu teria que fazer o balanceamento, né? Como a gente já fez na questão anterior, eu já copiei aqui, né? Eu sei que a proporção é de 1 mol para 3 mols para 2 mols. O que a gente vai fazer agora? A gente pula uma linha, onde a gente colocaria... Pula uma linha, não, desculpa. Na primeira linha, abaixo da equação, depois que eu olhei aqui com a proporção em mols, eu vou ver o que eu vou colocar que eu tiro da própria equação, sem ter os dados do exercício, certo? Mas, para isso, eu vou ver o que o exercício está perguntando. Se ele quer as respostas em grama, se ele trouxe alguma informação em grama, em mol, em moléculas. Então, eu venho aqui na segunda linha e leio lá no exercício o que ele está dizendo. Então, ele fala assim, para a reação da síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de hidrogênio, então, esses 10 gramas, onde que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui debaixo do nitrogênio. Nitrogênio, eu tinha falado hidrogênio, mas é nitrogênio, né? Reagindo com hidrogênio. Ele não falou nada de quantidade de hidrogênio, então não tem nada para pôr aqui. Qual a massa em gramas do composto é produzida? Então, ele quer saber qual a massa do que é produzido. Quem que é produzido? A amônia. Então, o meu X está aqui debaixo da amônia e ele falou que eu quero em gramas. Então, eu até anoto aqui, pequenininho, para eu lembrar que eu quero em gramas. Eu fiz isso, aí eu volto na primeira linha. Essa primeira linha, eu vou colocar os dados tirados da equação, obedecendo as mesmas unidades do que está aqui na segunda linha que eu tirei da pergunta, da questão. Então, aqui eu tenho 10 gramas, então significa que na primeira linha eu preciso colocar um dado em gramas. 1 mol de N2 equivale à massa molar de 14, que é a massa do nitrogênio que eu tiro lá da tabela, vezes 2, porque eu tenho 2 nitrogênios, que é igual a 28 gramas. Então, 1 mol de N2 tem 28 gramas. Então, agora eu tenho grama na primeira linha, grama na segunda. Aqui tá certo. Bom, agora eu venho aqui para a amônia, porque é onde eu tenho a minha incógnita, onde eu quero saber quantos gramas de amônia eu produzo. Como eu quero em gramas a minha resposta, eu também vou colocar o dado aqui na primeira linha em gramas. 1 mol de NH3, que é a massa, eu vou ver qual que é a massa molar em gramas. O N vale 14, lá da tabela periódica,
O hidrogênio vale 1, como eu tenho 3 hidrogênios, eu vou fazer aqui 1 vezes 3. 14 mais 3 dá 17 gramas. Então, 1 mol de amônia tem 17 gramas. Só que aqui eu tenho 2 mols de amônia, que está marcado aqui em cor de rosa, que eu tirei lá da equação do balanceamento. Então, eu vou colocar 2 vezes 17. Está formada a minha regra de 3. Certo? Agora eu vou resolver essa regra de 3. Vou multiplicar em cruz, né? Vai ficar 28 vezes x, 28x, igual a 10 vezes 2 vezes 17, que está aqui, 10 vezes 2 vezes 17. Resolvendo isso, vai dar 12,14 gramas, que seria a letra C como resposta, ok?